Hoje, o Metrópolis entrevista Felipe Rigoni. Olá, deputado, como vai? Oi, Raquel. Prazer estar aqui contigo. Obrigado, viu? Obrigada, querido. Obrigada por se dispor aí a nos atender. Deputado, eu queria começar essa entrevista perguntando por que um cidadão que se diz liberal, sobretudo na economia, assinou ficha de filiação de um partido denominado socialista. Pergunto, deputado, foi um cálculo eleitoral ou o senhor é, de fato, um ex-socialista convertido em liberal? Não sou um ex-socialista. O que aconteceu na época, eu sou parte do movimento Acredito, né, Raquel? E o movimento, ele assinou cartas de independência de atuação dos futuros parlamentares com 5 partidos, né? E um dos partidos que tinha assinado essas cartas era o PSB, né? E o PSB, na época, era o partido que eu tinha mais contato aqui desses 5 que tinham assinado, né? Então foi uma questão circunstancial, né? Apesar de ser um liberal e ter me tornado mais liberal, por sinal, ao longo dos 2 anos e pouco de mandato, apesar disso, como eles tinham assinado uma carta dizendo que a gente ia poder atuar com liberdade, eu acabei entrando no PSB. Percebemos depois que eles não estavam levando essa carta muito a sério, né? Mas, de qualquer maneira, foi por isso que eu entrei no PSB naquela época. Deputado, o senhor deixou a sigla num contexto em que 2 nomes muito fortes da esquerda nacional se juntam ao partido, que é o governador Flávio Dino e o também deputado federal Marcelo Freixo. Há alguma conexão entre esses episódios, entre a chegada deles e a sua saída? Olha, não tem uma conexão entre os episódios, assim, até porque a minha saída, o começo do processo foi lá em 2019, logo depois da reforma da Previdência, que eu votei a favor, fiz campanha a favor pela reforma e convenci outros deputados a votarem a favor da reforma, inclusive. E aí o PSB me suspendeu, acabou fazendo uma perseguição política na imprensa, etc., comigo. E lá eu entrei com um processo de filiação no TSE. Eu só consegui que esse processo fosse deferido, né, pelo TSE em abril deste ano. E foi justamente na época que Marcelo Freixo, Flávio Dino e outras figuras acabaram entrando no partido. Agora, isso também mostra que o PSB está querendo reafirmar a sua identidade mais de esquerda, que não era o que estava acontecendo até 2018, 2019. Né? Mas eu acho importante para o partido, mas eu não vou estar lá, né? Eu vou estar num partido de centro liberal. Certo. Numa guinada brusca, agora o senhor é cotado para se filiar ao DEM ou ao PSDB. O PSDB, inclusive, já acena com uma candidatura do senhor ao governo do Estado do Espírito Santo. O senhor já tem alguma definição sobre isso? Está nos seus planos políticos, em 2022, concorrer ao governo do Estado, no seu Estado? Sim, está nos meus planos, eu estou construindo isso. É óbvio que uma candidatura ao governo de um Estado, Raquel, não é algo que se decide sozinho. Tem que decidir, você tem que conversar com as pessoas e ver se esse é o melhor projeto de fato para o Estado, né? Eu acho que o Espírito Santo ele passou 20 anos muito bons, aí os últimos 20 anos, com os governos de Renato Casagrande e Paulo Artung, e essa era está passando, né? E a gente precisa dar um próximo passo, inclusive no que se trata do nosso desenvolvimento. E eu quero construir o grupo que vai fazer isso acontecer aqui no Estado. Se é 2022, 2026 ou depois, a gente não sabe, né? Mas sim, está nos nossos planos, estamos tentando construir esse projeto e, naturalmente, conversando com vários partidos. PSDB e DEM são um deles, são 2 deles, né, na verdade. O senhor já tem um prazo para se definir? Não, o único prazo que eu tenho é o prazo formal, né? É o prazo formal que vai até 4 de abril, se eu não estou enganado. Mas, com certeza, eu me filiarei antes disso, até porque eu não quero entrar mais num partido, como foi no PSB, em que eu ficava um pouco deslocado pelas minhas tendências ideológicas que são liberais. Eu quero entrar no partido para montar um grupo, para, de fato, construir um partido coerente aqui no nosso Estado, né, e que consiga colocar um projeto liberal à frente do nosso Estado aqui. Enquanto primeiro parlamentar, né, com deficiência visual na história do Congresso, que dificuldades logísticas o senhor encontrou? Há uma estrutura de acessibilidade?
Aqui, por incrível que pareça, eu não tive absolutamente nenhuma dificuldade quando eu cheguei no Congresso, né? O pessoal de recursos humanos da Câmara, logo quando eu fui eleito, me ligou querendo entender quais eram as tecnologias, quais eram as adaptações que seriam necessárias fazer para mim. Eu preciso de muito pouca coisa, eu acabei me adaptando de uma maneira um pouco diferente, né? Eu estou sempre acompanhado com alguém, etc. Mas, de qualquer maneira, eles se prepararam muito bem. E o que mais me impressionou então, na Câmara foi a receptividade que eu tive dos meus colegas, né? Que foram super receptivos e me incluíram muito rapidamente, tanto que eu consegui ser um parlamentar respeitado, que faz bastante coisa, já aprovei 6 projetos de leis, já tive 2 relatorias de plenário, estou com uma terceira agora que deve ser votada até o fim de novembro, então tenho conseguido fazer muita coisa, e a acessibilidade nunca foi um problema para mim lá na Câmara, né? Mas é importante dizer que é um problema muito sério no Brasil. Pois é, essa seria minha segunda pergunta, né? Eu quero saber, com relação ao Brasil, se há hoje uma estrutura suficiente para garantir a inclusão de pessoas com deficiência visual, por exemplo. Estrutura legal existe, né? O Brasil, inclusive, ele é reconhecido mundialmente como tendo uma das melhores leis de inclusão que existem no planeta. A gente foi muito bem construída a LBI. Inclusive, a relatora foi a ex-deputada e atual senadora Mara Gabrilli. O grande problema brasileiro, isso não vale só para a questão da acessibilidade, é a execução da própria lei. A gente já tem lei boa pra caramba no Brasil para um monte de coisa, né? A questão é como que isso se dá, como que isso é implementado na máquina estatal, né? Como você muito bem sabe, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, é um governo, infelizmente, ainda muito ineficiente. Então, ele se torna, até por questões fiscais, incapaz de conseguir garantir esses direitos, as leis que deveriam ser aplicadas. O problema brasileiro é esse. O problema brasileiro não é lei, né? Inclusive, tem lei demais já no Brasil. Agora, a gente precisa, de fato, implementar as coisas que a gente previu e realmente garantir, né, para o caso das pessoas com deficiência, os direitos que são previstos na LBI. Ou seja, nesse caso das pessoas com deficiência, da acessibilidade dessas pessoas, o legislativo está fazendo a sua parte. O problema agora está com o executivo, é isso? A bola está com o executivo? Está com o executivo, está com todo mundo. Porque o legislativo não faz só lei, né? É importante dizer isso. É função nossa do legislativo fiscalizar. É o que está sendo feito. E, obviamente, tem um pedaço no judiciário que é muito importante, né? Mas, sim, a grande parte do papel em termos de legislação para as pessoas com deficiência já foi feito. Hoje, para você ter uma ideia, a principal luta que existe no âmbito da pessoa com deficiência é a regulamentação do artigo 2 da LBI, que é a avaliação biopsicossocial. O que é isso? Para as pessoas entenderem. É uma avaliação multidisciplinar que é feita em cada pessoa com deficiência, que você consegue classificar ela em graus de deficiência. E, a partir daí, ela ter acesso aos direitos e políticas públicas corretas para ela. Porque são tantos tipos e tantos graus diferentes de deficiência que você precisa ter essa avaliação multidisciplinar, não é uma avaliação apenas médica, como diz o próprio nome, ela é biológica, psicológica e social, para você tratar da maneira adequada cada pessoa com deficiência, né? E isso não foi regulamentado desde 2015, quando a LBI foi aprovada no Congresso Nacional. Estamos agora numa luta para conseguir fazer o governo regulamentar isso quanto antes. Como é possível garantir uma maior participação de pessoas com deficiência na política partidária? Como liberal, o senhor é a favor da política de cotas para esse universo de pessoas também? Eu sou a favor da política de cotas como uma questão emergencial e transitória. O grande problema, que eu acho que das cotas como um todo, é que elas são importantes, elas resolvem, ou pelo menos mitigam um problema que está aí na sociedade, né? Mas se você não fizer em conjunto, né, a resolução da raiz do problema, que é realmente você dar capacitação, você dar participação para as pessoas, para que elas não precisem de cota, né, em algum dia, se você não fizer isso junto, você nunca vai resolver o problema, tá?
O que resolve o problema das pessoas com deficiência, lógico que a cota ajuda, mas o que resolve o problema das pessoas com deficiência é você ter, de fato, uma sociedade construída pela inclusão. Isso é uma luta muito grande. Em especial, e aí é o foco da minha atuação no que se trata da pessoa com deficiência, na educação. Não tem jeito, tá? Se a gente não fizer uma educação de qualidade para todo mundo, você não vai dar empoderamento dessas pessoas. O que dá empoderamento para as pessoas, de fato, é a educação. E isso vale também para a questão partidária. Eu vi nas eleições do ano passado, eu até ajudei um grupo de pessoas com deficiência que foram candidatos aqui no estado. As pessoas não sabiam nem como chegar num partido para dizer que queriam ser candidatos. E isso, naturalmente, é uma barreira de entrada. E você precisa tirar essas barreiras de entrada e, obviamente, ajudar no início para que as pessoas tenham, pelo menos, a oportunidade de se candidatar. A partir daí, teremos mais representação, com certeza. O senhor falou aí em educação como porta de entrada, né, para a inclusão. Mas, em mais uma fala polêmica, né, o ministro da Educação recentemente disse que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado de outras crianças. O senhor acha que essa fala do ministro e esse pensamento, porque antes da fala vem o pensamento, vem a convicção, né? O senhor acha que essa fala e esse pensamento do nosso ministro da Educação são mais preconceituosos ou são mais ignorantes, ou as duas coisas juntas? As duas coisas e um pedaço de preguiça, eu acho, tá? Porque o que acontece no Ministério hoje, e é um negócio que eu fico indignado como parlamentar, é uma quase total inexecução das políticas públicas. Isso não vale só para a questão da pessoa com deficiência. Tá? Eu sou coordenador da Comissão Externa de Fiscalização do MEC. A gente vê, você pega o orçamento do MEC, no primeiro semestre desse ano, eles tinham 1,2 bilhões de reais para gastar com infraestrutura da educação básica. Eles gastaram R$0. E nós temos 30% das escolas do Brasil que não tem banheiro. Tá? 60 e poucos por cento das escolas do Brasil não tem internet. Então, tinha em que gastar. Né? A gente tinha coisas para fazer com esse R$1 bilhão que não foram feitas. Isso vale para a educação básica, para a educação inclusiva, para quase qualquer outra política pública do MEC. Em relação especificamente à pessoa com deficiência, o que ele demonstrou ali naquela fala é algo que eles demonstram quase todos os dias na execução da política pública. Porque o MEC hoje ele tem um direcionamento para segregar as pessoas com deficiência. E Raquel, olha só, o mundo inteiro já entendeu que a melhor maneira de fazer educação de pessoa com deficiência é junto com as pessoas que não têm deficiência. É lógico que isso dá mais trabalho, isso é mais caro, mas é a melhor maneira de todas, inclusive para as pessoas que não têm deficiência, que aprendem muito com quem tem deficiência. Né? Então, esse deve ser o nosso norte. É óbvio que você não vai conseguir transformar todas as escolas do Brasil em escolas inclusivas de uma hora para outra. Mas se esse for o norte, a direção da política pública, você consegue avançar. Isso não está sendo a direção. Até porque, quando uma pessoa diz que a pessoa com deficiência atrapalha, no fim das contas, o que ela está dizendo é o seguinte: temos que fazer uma escola diferente para as pessoas com deficiência. E que consequência tem, na prática, essa política segregacionista? Isso para um futuro próximo, no que isso pode traduzir? O que pode traduzir? Assim? Primeira coisa é entender a consequência geral dessas coisas. Quando você vai para a escola, você vai para a escola para aprender educação para o trabalho, educação para a cidadania e educação, naturalmente, para você viver, para a vida como um todo. Né? E você vai viver num mundo em que tem todo mundo. Que tem negros, brancos, pessoas com deficiência, surdos, cegos e etc. Você não vai para um mundo onde só tem gente igual a você. Né? Se você separa a pessoa com deficiência numa escola onde só tem pessoas com deficiência, essa pessoa ela nunca vai aprender a lidar com os outros. E os outros também nunca vão aprender a lidar com ela, porque eles estão separados. Né? E aí, quando chegar no mundo real, no mundo do trabalho e das outras atividades que não são a escola, você vai ter uma sociedade dividida, o que é pior para todo mundo. E o que pode acontecer, ou melhor, o que está acontecendo,
é que você está devagarzinho, mas constantemente estão sendo separadas as pessoas com deficiência das escolas comuns. Eu tenho várias notícias aqui, Raquel, do Espírito Santo, no meu estado aqui, em que diretores, por conta das falas e do decreto que o ministro soltou um tempo atrás, falam para os pais assim, não põe seu filho aqui não, a escola boa para ele é aquela lá, que é só de pessoas com deficiência. Então tem diretores já recusando pessoas com deficiência de estudar numa escola comum. Por quê? Porque o exemplo veio de cima. O ministro disse que atrapalha. Essa é a consequência, é uma consequência muito ruim. E nós lutamos muito para reverter isso. Então, não seria exagero dizer que essa política segregacionista na educação, ela pode aumentar o preconceito e aumentando-se o preconceito, levar a uma situação de total intolerância quanto aos diferentes. Não é exagero dizer isso, então? Não é exagero, com certeza. Porque, veja, o preconceito ele vem da ignorância. Ele começa, pelo menos, na ignorância. Ele pode continuar pela insistência da pessoa, mas ele começa na ignorância. Se você nunca conviveu com um cego, como é que você vai saber como é que um cego se comporta? Né? Isso acontece comigo o tempo todo. Eu sempre tento ser super didático com as pessoas. Às vezes até dou uma zoada para ensinar ela. Mas se as pessoas não conviveram comigo, elas não vão saber lidar comigo. Se você nunca conviveu com um surdo, você não vai saber lidar com o surdo. Então, abre o espaço para o preconceito, abre o espaço para a intolerância. O melhor remédio para você resolver essa questão da intolerância é você misturar as pessoas de uma maneira adequada, é lógico. Né? E é isso que a educação inclusiva faz. E esse tem que ser nosso norte. O senhor é relator de um projeto da deputada Tabata Amaral que propõe uma espécie de poupança para estudantes em situação de pobreza ou extrema pobreza. Há esperança de aprovar ainda este ano esse projeto? Com certeza, nós estamos trabalhando incessantemente para pautar esse projeto no plenário. O relatório já está pronto. E olha, esse projeto eu sou suspeito, é óbvio que eu sou relator, mas eu fico muito animado com ele. O que ele faz, Raquel? É importante as pessoas entenderem. A gente abre uma poupança automaticamente em nome do aluno que está no ensino médio. Ou melhor, começando do 9º ano do ensino fundamental. E por que isso? Que é para incentivar ele a permanecer na escola. Então, a cada ano que ele vai passando, ele ganha um valor. Então, se ele passou no 9º ano, ele ganha R$400 na poupança. Passou no 1º ano, ele vai ganhar mais 500. Passou no 2º ano, ele vai ganhar mais 600. No 3º ano, mais 700. E para aqueles que têm 4º ano, que são profissionalizantes, vai ganhar mais 800. E o aluno que fizer o Enem e tirar uma nota igual ou maior à média nacional, vai ganhar mais R$300 ainda. E ele só saca no final. Por quê? Justamente para incentivar os alunos, não só a permanecerem na escola, mas a concluírem o ensino médio e fazerem o Enem, que é a porta de entrada para as universidades. Niterói fez isso. Niterói fez isso lá na cidade. Eles reduziram a evasão escolar em 35%. Nenhuma outra política pública fez isso. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento em que 1 em cada 4 alunos, por conta da pandemia, estão desistindo de voltar para a escola. E a gente precisa incentivá-los, né? No momento de desespero, nós estamos disputando com a necessidade que o menino está tendo de sustentar a família. Às vezes é o tráfico que está aliciando ele. Então é importante a gente dar esse incentivo, ele saber que se ele se esforçar, permanecer na escola e passar de ano, ele vai ganhar esse valor. Nós estamos bem animados e deve ser aprovado ainda esse ano. Mas o senhor acha que, por exemplo, o presidente da República e a equipe econômica anunciaram um substituto ao Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. O senhor acha que essa mudança ela pode afetar, por exemplo, a aprovação do PL da poupança? Não, porque já foi um combinado meu com o ministro João Roma, que a parte que se trata de incentivo a permanecer na escola e ao mérito escolar ficaria com esse meu projeto. Então, ele ia tratar disso no Auxílio Brasil, não tratou justamente porque eu sou relator desse projeto. Então, já temos esse acordo, não teremos nenhum problema com o governo. Deputado, muitos brasileiros decentes gostariam muito de entrar para a política e ajudar realmente a transformar o Brasil.
Mas essas pessoas, elas alegam que é impossível entrar para a política sem se contaminar pela política, sem, por exemplo, ceder aos conchavos, à corrupção, sem se vender, né? Sem se perder de si mesmo, da sua essência, e se tornar um deles, um dos políticos. Mas o senhor está em seu primeiro mandato, o senhor já relatou 3 projetos de lei e o senhor ainda aprovou outros 6 PLs. Aí eu pergunto, é possível fazer política sem aderir à politicagem? É perfeitamente possível, Raquel. E o segredo, não é bem um segredo, mas é a moderação. É você ter capacidade de diálogo, entendendo que você sempre vai ter que ceder no projeto, ou seja, o projeto que você quer que seja aprovado, nunca vai ser exatamente o que você acha que é o ideal. Porque ali você está no meio de 513 parlamentares. E cada um pensa diferente. E, naturalmente, existem ajustes que são feitos no projeto. Mas você nunca precisa ceder a propostas antirrepublicanas, ceder ao sistema, como é chamado isso aqui no Brasil. Você cede, sim, na proposta. Isso é o diálogo, isso é a política, a boa política. A politicagem você não precisa ceder, muito pelo contrário, eu nunca tive nenhum tipo de proposta antirrepublicana feita para mim, porque as pessoas já sabem que eu não vou aceitar. Isso é muito importante. Quando você se mostra transparente, se mostra do jeito que eu tenho mostrado, as coisas acontecem naturalmente do jeito que você se mostra. Agora, é necessário muito trabalho e muita capacidade de diálogo e, obviamente, paciência, porque no Congresso a velocidade é muito menor do que o que a gente gostaria que fosse. Mas, mesmo assim, dá para fazer muita coisa e vale muito a pena. Política sem diálogo não é política, né, deputado? Não é política. É imposição, né? Exatamente. Deputado Felipe Rigoni, muito obrigada pela entrevista aqui ao Metrópolis e sucesso para o senhor. Obrigado, Raquel. Foi um prazer estar com você e sucesso para você também. Eu já sou seu fã, agora mais ainda. Muito obrigado. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.